Esse Wiki Leão aí é um Wiki lixão. Essa é a essência do tratamento que o MBL e os demais integrantes da direita alternativa têm dispensado a mim ultimamente. E isso tudo por quê? Pelo simples fato de eu estar alinhado com o pensamento de união da direita, inclusive em torno da minha pauta, onde eu preciso de ajuda, e não foram essas pessoas da direita alternativa que me ajudaram até então, e nem mesmo durante a minha trajetória. A gente vai conversar um pouco sobre isso e os posicionamentos de todos eles, né? Mas antes a gente precisa falar sobre o meu posicionamento que gerou tudo isso. Naquela entrevista ao Metrópolis, que é o último vídeo postado aqui no canal, inclusive, eu tinha dito que postaria esse o mais breve possível, só que minha vida está completamente uma loucura, respondendo aí às perseguições dos meus inimigos, de fato, né? Inimigos ideológicos da esquerda aí. Então o vídeo está saindo quando deu, que é agora. Então vamos direto ao ponto. A entrevista do Metrópolis, ela é essencialmente para falar sobre isso que está acontecendo comigo na Universidade de Brasília e também politicamente sobre essa união da direita. Então eu explicarei cada ponto aqui para ficar mais claro do que já é. Felizmente a gente tem unido a direita e conversado entre todo mundo. A gente está superando questões pontuais, que eu acho que foi um grande problema nosso, no qual eu me incluo, de a gente se separar por causa de questões pontuais que a gente poderia se juntar e resolver. Olha a esquerda aí. Isso daqui é um demonstrativo também daquilo que é a essência da minha entrevista, quando a gente fala de política. Eu estou dizendo que felizmente a gente está unindo a direita de novo em torno de pautas, da minha pauta de educação. É óbvio que eu não estou falando do todo e tal, mas no meu espectro, a entrevista é sobre mim, né? Então eu estou dizendo que na pauta que eu estou trabalhando, ideologização nas universidades, doutrinação, a direita tem se unido em torno dessa pauta para me apoiar, apesar das divergências que são pontuais diante desse grande problema. É aqui até o meu fechamento de falar, olha a esquerda aí, eles se unem para nos atacar de uma forma voraz, ferrenha. Então a gente tem esse problema de se fragmentar por questões pontuais, só que felizmente hoje a gente está se unindo. Tanto no âmbito principal do conglomerado de pessoas, dos apoiadores, que sem eles a gente não é nada, inclusive eu só tenho essa força aqui por causa dos números, né, para eu bater de frente sozinho, igual sempre faço no campo de batalha, mas também legislativamente. Alguns parlamentares têm me procurado para me ajudar. O que eu deveria fazer? Negar? Falar, não, eu sou um lobo solitário que luto sozinho, ou que estou no campo da direita alternativa aí de pessoas que nunca nem me ajudam em nada. Era isso que eu deveria fazer? Eu não vou fazer isso. O senhor se arrepende do tchutchuca do Centrão? Tchutchuca do Centrão é algo que não dá para tratar no sim ou não, assim. Ah, você se arrepende? Eu acho que o Bolsonaro fez vinculações com o Centrão complicadas ali, que são inegáveis. Eu acho que ele deveria pelo menos ter trazido mais coisas para o nosso lado ali por meio dessa vinculação que ele fez com aquelas pessoas que a princípio a gente abominava. Mas o lado bolsonarista tem o seu lado, de que ele precisava para governar e afins, e eu tenho essa crítica. Eu acho que a gente poderia ter resolvido melhor. Esse trecho aqui é a exata continuação do trecho anterior, onde eu estou tentando explicar que a esquerda dominou tudo, enquanto a gente se fragmenta, eles estão lá dominando tudo e nos batendo. E aí o repórter, de forma sagaz, aí pro lado dele, né, puxa o gancho para falar sobre o tchutchuca do Centrão, se eu me arrependo, porque por óbvio isso gerou mais fragmentação na direita ainda, e aí eu estou explicando que é uma resposta complexa que não é de sim ou não. Não se responde dessa forma. Eu estou explicando que eu mantenho a minha crítica à vinculação do Bolsonaro com o Centrão, tudo aquilo que a gente já sabe, que gerou Cássio Nunes no STF, que não trouxe aprovação de pautas positivas assim marcantes como poderia ser o fim da autonomia universitária, já que era por governabilidade, apoio no Congresso. Eu, na minha opinião, é o que eu estou explicando aqui de forma bem clara e deixando mais nítido ainda nesse trecho do vídeo, que ele não trouxe o benefício necessário ao meu ver, só que os bolsonaristas têm a justificativa de que era necessário por governabilidade, para que ele conseguisse fazer aquilo que ele fez. Então eu estou ponderando tudo isso e dando a minha justificativa. Não estou pedindo desculpa, não estou dizendo que me arrependo. Aí eu fecho dizendo que se fosse possível a gente resolver de uma forma melhor, eu gostaria. O senhor não teria feito aquele movimento do tchutchuca do Centrão para que houvesse maior união da direita nessas pautas que são pluripartidárias. Se fosse possível, sim. Perfeito. E aqui, novamente, de forma muito clara também, eu estou dizendo que se fosse possível resolver essa divergência de uma outra maneira, eu faria, para que a gente focasse nas questões de pauta e a direita tivesse
o mais unida possível, o mais junta possível. Aí vão dizer que eu sou um idealista, que eu estou pensando no mundo das ideias, que não pode funcionar porque as nossas diferenças são muito graves. Mas não são muito mais graves com a esquerda. Tipo, a gente tem um 2026 logo aí mesmo, em que a direita vai ter que ter uma posição, né? Se ela fica unida ou se ela continua fragmentada. E aí, o que a gente vai resolver? Inclusive, o Bolsonaro está inelegível e muito provavelmente virá um novo nome. Ainda assim, a gente tem que, de acordo com a direita alternativa, aí, o MBL, ficar separado. Aí o MBL quer, óbvio, tá com o seu partido aí, montar o seu projeto de poder, tudo bem. Só que aí eu também tenho que me vincular a isso, senão sou um vendido bolsonarista. Eu vou trazer aqui para vocês o tweet que eu fiz, explicando meio que o meu lado ali, só para vocês verem a essência da explicação básica que eu dei assim que gerou-se todo esse problema em relação a mim. Só para dar tônica da coisa aqui, né? Principalmente a militância desse campo da direita alternativa tem me atacado como se eu tivesse me vendido e tal. E esses influenciadores aí, pessoal do MBL e esses demais que eu vou mostrar aqui, estão corroborando com essa tese, né? E aí um camarada chamado Engenheiro Jardiel Pérez jogou esse trecho do meu vídeo lá no X, dizendo: para bom entendedor, meia palavra basta, o Wilker irá para o PL. E até tentou explicar o episódio do Tchutchuca como forma de discordância pontual entre aspas. União da direita igual aceito o Bolsonaro como meu senhor, apesar do Bolsonaro. E aí o Cláudio Azevedo escreve, me marcando: Wilker, tu tá se vendendo para o bolsonarismo? Jornalista: se arrepende do Tchutchuca do Centrão? Wilker: é algo que não dá para tratar no sim ou não. Que porra é essa, Wilker? Qual é? É o trecho que eu acabei de explicar aqui, né, de forma muito clara, mas logo na sequência eu respondo ele para já deixar num texto escrito aqui basicamente o meu posicionamento, né, para esclarecer ainda mais nesse vídeo futuro. Que aí eu escrevi lá: é incrível como a nossa direita alternativa, que nunca me ajudou em nada, sabendo que eu estou sofrendo ataques de todos os lados, agora resolveu me atacar também. Enquanto isso, o lado errado, entre aspas, da direita é quem tem me oferecido ajuda de graça, sem me cobrar nada. Não me pedem que eu pague pedágio, peça desculpas ou qualquer coisa do tipo. Eu discorrer acerca da união da direita com a resolução de divergências para que se foque nas pautas não resulta em eu estar me vendendo. Estou apenas aprofundando uma questão rasa que me pedem para definir em sim ou não. Inclusive, dessa turma alternativa, poucos são os que apoiam o combate à doutrinação que faço, sendo que boa parte já me atacava nesse mérito sempre que tinha oportunidade também. Segunda-feira gravarei um vídeo esclarecendo tudo, mas reflitam. Será que não é esse tipo de ataque gratuito que afasta tanta gente desse segmento alternativo? Eu mesmo nunca ataquei nenhuma dessas pessoas, apesar das inúmeras divergências que tenho com elas também. E olha o que elas fazem comigo em todas as oportunidades que tenho. É basicamente, ou você se submete à nossa cartilha, ou você é um vendido bolsonarista. E essa é a síntese da coisa. Bolsonaristas têm me ajudado, eu tenho recebido essa ajuda, a gente tem se unido em torno da pauta e também para um projeto de futuro da direita. Isso para mim é positivo e é necessário, e eu estou sendo atacado agora por não rezar cartilha das pessoas que a querem que eu reze, da direita alternativa, do MBL e afins. Olha o nível da coisa, será que não é esse tipo de postura que afasta as pessoas desse segmento? É algo para se refletir, né? E aqui nós temos o vídeo do caríssimo Marcelo Brigadeiro, que nunca gravou nenhum vídeo para me ajudar, nunca nem conversou comigo, mas na hora de atacar, né, é uma beleza, né? Ele começa desse jeito aqui, ó. É impossível você se considerar honesto, senhor Wilker Leão, e estar junto com petistas ou com bolsonaristas. É impossível, até por questão de lógica. Rapaz, olha o nível da coisa. É impossível a gente estar com bolsonaristas em torno de uma pauta, por exemplo, como é a minha, educacional, combate ao enviesamento ideológico de esquerda dentro da universidade, e se manter honesto? Quem que é a maioria do eleitorado de direita hoje que me apoia nessa causa, por exemplo? Porque você e sua galera aí, salvo algumas exceções, não estão me apoiando nessa causa. A parte educacional mesmo do MBL discorda e a gente vai ver aqui. Aí a gente deveria fazer o quê? Porque, óbvio, com petistas não tem como você estar junto e se manter honesto se você é de direita, né? Mas bolsonaristas, o bolsonarismo hoje é a maior parte da direita. E a gente precisa se alinhar a essas pessoas na medida do possível, da melhor forma possível. E o ideal é que seja em torno de pautas para superar nomes, inclusive, as nossas divergências com Bolsonaro. Não é interessante ter o apoio de bolsonaristas para lutarmos juntos pela educação? Para mim é. O senhor Wilker Leão escolheu o caminho fácil. É muito fácil você abraçar o bolsonarismo. Você ganha likes,
Você ganha dinheiro em cima desses trouxas e você ganha voto. Ah, brigadeiro, então qual que é a solução? Difícil pra caralho, eu quase nunca falo isso. A solução é você se desenvolver, você treinar, cuidar da tua saúde, cuidar da tua alimentação, parar de ficar brigando por conta de política e investir esse tempo no seu aprimoramento para que você possa progredir na vida para além de favores, de cuidados da política, do Estado e o caralho, para que você possa ascender socialmente sem precisar desse bando de merda que nos governa. E para finalizar aqui, eu quero lembrar vocês que growth e AlphaCo é sempre cupom brigadeiro. Grande abraço e osso. É basicamente, né? Compre os produtos vinculados ao meu cupom para que eu ganhe dinheiro e você se desenvolva pessoalmente, né? Tanto no seu preparo físico quanto na tua saúde e afins. Aí a política a gente deixa de lado aí, inclusive utiliza como demonstração, né, do caos que tá, da bagunça que tá, para que a gente pense só no individual e eu te venda essa ideia e consequentemente venda produtos e ganhe dinheiro. Aí ele começa dizendo que eu escolhi o caminho mais fácil, que é o bolsonarismo, para eu ganhar likes e dinheiro. Tipo, pô, você está escolhendo, nem fazendo um juízo de valor, mas nesse trecho do seu vídeo mesmo, você está escolhendo vender a desgraça para que as pessoas só pensem em si e você venda produtos para elas. Eu estou tentando unir essas pessoas que estão engajadas dentro da direita em torno de uma pauta. Eu deveria batalhar sozinho e só apanhar? Tipo, cara, olha o mérito da coisa. Eu acredito nisso, eu acho que você está sendo bastante injusto em relação à ajuda que eu preciso e que você nunca ofereceu dentro daquilo que você podia, inclusive. Então, é por aí. Aí aqui na sequência nós temos o nosso caríssimo cartunista da direita alternativa, o André Guedes, que produz esse belo material aqui, deturpando toda a realidade que eu já expliquei para vocês, e ela é óbvia pela própria entrevista, né? Mas enfim, dizendo que eu estou me sujeitando agora em pedido de desculpa ao bolsonarismo e tal, ao próprio Bolsonaro, né? Vocês vão ver aqui. Tudo bem que produzir essa crítica, né, em cartoon, como ele faz, se trabalha com exagero também, né? Mas engraçado que na época do próprio Nando Moura ali, né, você não condenou a atitude dele, pessoas te cobraram e você disse, não, ele é meu amigo, o que eu tinha para falar para ele, eu falei no privado, não foi isso? E aí, em relação a mim, né, na primeira oportunidade que tem de mais uma pessoa que nunca me ajudou em nada, ele vem e aponta o dedo, né? Agora você é um inimigo vendido. Olha o nível aqui. Desculpa, Bolsonaro. Desculpa. Ô, seriado, quem que é esse aí do teu lado? É o Kim Paim de Aplique? Esse aqui é meu amigo Wilker Leão, mito. Ele tá aqui porque ele quer lhe pedir desculpa. Tu tem que, em primeiro lugar, pedir 3 coisas publicamente pra mim: anistia, Pix e voto impresso! Mas só isso? Isso é fácil. Usando uma tanguinha rosa, batom vermelho e um chapéu de boi pra provar que é leal a mim e acabou, porra! Tá bom assim? Tá maravilhoso! Esse é o nível do nosso companheiro aqui da direita alternativa, né, que me coloca como um vendido para o Bolsonaro no nível de, se for preciso, alusivamente por óbvio, né, mas eu coloco até uma tanguinha rosa ali, um chapéu de couro na cabeça e vou pedir qualquer pauta que seja necessário para ele. Sendo que o meu posicionamento até então é aquele da entrevista ao Metrópolis. É nisso que ele está se baseando. É o tipo de coisa que afasta pessoas ou agrega? Me diz aí. E claro, só para relembrar o amigão aqui do nosso camarada cartunista, né, o Nando Moura, para que vocês não esqueçam, que é o bastião dessa direita alternativa, inclusive, né? O cara esquerdou completamente, mas ainda se diz de direita, né? O posicionamento dele em relação a mim, antes já lá atrás, era esse aqui na essência. Ó, professor que está na aula do Wilker Leão, professor Thompson, né? Se quiser me procurar aqui, eu lhe pago os advogados. Em 24 horas a gente acaba com essa palhaçada, com essa covardia que esse cara tá fazendo. Em 24 horas. Foda-se a torcida. Não gostou? Achou ruim? Eu torço pro Wilker Leão. Foda-se. Professor, pode me procurar. Eu pago. Pago tudo. Só pra gente ver esse cara aqui, este palhaço covarde, perdendo na justiça. Bicho, eu ia ter que me segurar pra não meter uma bolacha na sua cara, na sala de aula. Ia. Covarde. Você é um covarde. Você é a definição do que é um covarde. Seu covarde asqueroso. Seu covarde. Ó, professor que está na aula do... Seu covarde asqueroso. Eu ia ter que me segurar pra não dar uma bolacha na sua cara, mas você é um covarde asqueroso. Dizer o que, meu amigo? Eu tô até agora esperando aí você pagar os advogados para os meus professores. Com certeza tem algum lá que vai aceitar, né?
Não foi o caso do Stephen Thompson aí de História da África, né? Infelizmente, mas é a síntese para quem se esqueceu aqui, né? Nunca se esqueçam que esse é o grande camarada aqui de direita, Nando Moura. E agora a gente vai partir para os camaradas do MBL, começando pelo núcleo educacional, professores, produtores culturais da revista deles, chamada Valete, né? Então, essas críticas já aconteciam lá atrás e diziam, não, mas esse pessoal aí não representa o MBL, eles não são porta-vozes, não são coordenadores da direção, eles só são NPCs aleatórios ali, né? Eles estão dando a opinião deles não vinculada ao MBL. Então a gente vai começar por eles e depois vai avançando para a gente ver qual que de fato é a opinião do MBL, tanto antes quanto hoje. Esse camarada aqui que escreve para a revista dele, chamado Orlando Lima, foi o primeiro que veio arrumar briga aqui no X comigo, dia 29/10. Eu acho que foi o primeiro, salvo engano. Mas basicamente num vídeo em que eu estou esclarecendo uma prova minha, onde eu sou claramente perseguido, ele escreve isso bem daqui. O problema principal desse mano aqui é que ele é burro em caixa alta. Logo, qualquer coisa que um professor falar poderá ser considerado perseguição. Qualquer coisa, como se eu não estivesse elucidando num vídeo de 30 minutos aqui o fato concreto de aula. Perceba, ele está objetivamente nessa questão, porém não admite e se faz de vítima. Acho que ele quis dizer que eu estava errado aqui, né? Cracudo de like e engajamento esse aí. Essa era a postura desse Orlando Lima em 29/10/2024. Aí vocês vão ver o nível aqui que virou a opinião do cara, né, firmada na rocha e não na areia. Calma aí. O Renato Batista do MBL, que a gente vai chegar no vídeo dele aqui também, escreve acenando para mim na época, em 29/11/2024, eu gosto do trabalho do Wilker Leão, me marcando, e acho que ele seria um bom parlamentar. Aí esse Orlando, que há um mês atrás, em relação a essa data aqui, estava escrevendo que eu era burro, escreve isso daqui. Gostaria do Wilker Leão numa onça aí. Que é o partido, né? O símbolo do partido, a onça, o partido do Missão. Aí alguns dias depois, falta um Wilker Leão em cada sala mesmo. Olha aí, era o nível do nosso camarada aqui, né? Aí pouco depois do vídeo que eu vou mostrar para vocês na sequência a esse camarada, ele já estava escrevendo de novo isso daqui em resposta a mim, a esse vídeo que vocês vão ver de outro desses NPCs aqui me atacando. Aí eu respondo, parabéns MBL, é um vídeo de ataque gratuito como esse que ajuda na luta contra a doutrinação. Aí esse Orlando responde, que luta contra a doutrinação? Sua profissão é ser influencer. Tentou ser no exército, tentou ser contra Bolsonaro. Agora é na UNB. Logo, buscará algo novo. Ué, mas esse cara muda de opinião como troca de roupa, né? Mas que coisa, né? Mas começou assim, com esse cara aqui. Aí diziam, não, a militância, né? Os coordenadores do MBL, não, mas ele é um NPC, ele é só um qualquer aí, ele não é porta-voz nem nada. Só tá dando a opinião dele. Uma opinião bem consistente, né? Firmada na rocha mesmo. Mas aí, ó, segue nessa sequência aqui desse outro NPC para quem eu dei essa resposta, com esse vídeo aqui, ó. Sobre o ânimo de vingança e não de solução que mobiliza os debates em rede social. É a de aplaudir o Wilker Leão e ele transformar aulas num inferno, com aquela bosta daquele celular dele e com os vídeos lacres dele. Porque o brasileiro ele não quer uma aula melhor, ele não quer acabar com a doutrinação, porque se ele quisesse acabar com a doutrinação, ele estava financiando a formação de professores de direita, ele estava bancando laboratórios de estudo de direita, ele estava garantindo a formação de mestres, de doutores de direita, estava financiando think tanks, ele não estava gravando vídeo para monetizar no YouTube. Mas não, o brasileiro ele não quer mudar isso. Ele quer a vingança. Olha, eu me vinguei do professor doutrinador, eu expus ele. Mudou o quê? Bosta nenhuma. Porque o cara é concursado, no outro dia ele tá lá e continua doutrinando. Aliás, mudou. Motivou todos os alunos da sala que eram neutros sobre esse tema até então a ficarem porque a aula deles está sendo atrapalhada. Porque eles só queriam pegar o certificado e cuidar da vida deles. E tem um chato lá lacrando e atrapalhando a aula. Rapaz, além de muito educado, nosso camarada aqui, né, que é um palavrão a cada 2 palavras, ele tá completamente alienado da realidade, para dizer o mínimo, né? Ah, o aluno que só quer o diploma dele, ele vai ficar contra mim por causa dessa postura de eu participar durante a aula, questionando sobre a aula. Cara, todo mundo é de esquerda ali na universidade pública, ou via de regra é. Não todo mundo, mas uma boa parte, né? Eu diria que a maior parte, no curso que eu curso, em humanas ali, é a maior parcela. E só um detalhe antes de a gente partir para o próximo, né? Ele diz que eu transformo a sala de aula no inferno. Você assistiu a algum vídeo meu? Porque não é possível. Eu estou questionando na aula de forma saudável. Todo mundo, todos vocês que me acompanham, sabem disso. Aí um cara desse do MBL vem me atacar gratuitamente, ou você vai dizer que esse vídeo não é um ataque?
a troco de nada, para defender aquela galera também, é lá Nando Moura, é o mesmo perfil, o mesmo estilo. Aí aquela resposta que eu dou para ele, né, que eu li para vocês aqui. Parabéns, MBL, é esse tipo de postura que realmente ajuda na luta contra a doutrinação. É isso daqui que vai mudar a realidade para melhor, né? Então o MBL já vinha tendo essa postura comigo, que culminou nisso daí. Enquanto eu tô recebendo ajuda do lado errado da direita, dos bolsonaristas, o lado certo, maravilhoso e perfeito aí, tá me ajudando desse jeito aqui, né? É só ataque dizendo que eu não faço parte da solução, mas sim do problema. Aí na sequência, para não ter desculpa que é só um NPC e tal, a gente tem o professor Paulo Cruz, um professor que eu acho que é porta-voz, né? Pelo menos ele tem uma posição de renome ali, ele grava vídeos, tá nas lives do MBL ali, dando posições em nome do MBL. Aí lá atrás, eu tinha até conversado com o Arthur sobre esse vídeo aqui, porque o Arthur tá também nesse vídeo, né? E dá uma passada de pano para ele, sendo que o Arthur até hoje parece ainda me defender nesse contexto, pelo menos, do professor em sala de aula, da doutrinação universitária, mas a gente tem uma das autoridades em educação dentro do MBL se comportando em relação à minha pauta dessa forma aqui. Aí é lá que eu tenho que estar, né? Esse é o tipo de aceno aqui para alguém que me quer por perto, olha só. Cara, assim, eu não tive nem paciência pra assistir esse vídeo desse cara, desse Wilker Leão aí. Em tese, eu acho isso uma bobagem, né? Primeiro porque eu acho que isso é absolutamente infrutífero. Tá? Eu acho que isso não tem razão de fazer. Tá? Pra quê? O que isso vai efetivamente causar de impacto, de coisa boa? O quão produtivo é o sujeito ficar lá filmando o professor? Eu sei o que foi produtivo. Porque o Leão foi produtivo, porque nós estamos falando dele até hoje aqui. O vídeo dele deve ter tido umas boas visualizações. Milhões. Então pronto. Então foi bom pra ele, né? É bom pra educação? Não. É bom pro professor? Não. É bom pros outros alunos? Não. É bom não é bom pra nada. Só foi bom para o Wilker Leão, entendeu? Pra quem quer ficar arrumando confusão na internet e viralizar com confusão na internet, é ótimo. Agora, efetivamente, isso... Qual é o efeito prático disso? Zero, nenhum. Não tem nenhum efeito prático na realidade. Mas aí o professor vai ser exposto como alguém que doutrina os alunos. Tá, e daí? Talvez seria mais efetivo ele fazer uma reclamação na reitoria da faculdade. Falar, aquele professor tá dizendo coisa aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu, aqui é difícil de saber até por onde começar, porque é tanto absurdo, um atrás do outro, mas numa essência de que eu só quero lacrar, o que eu faço não afeta a realidade de forma nenhuma, sendo que está afetando nesse nível aqui, né? E tudo começa com chute inicial de algum lugar, né? Então estou fazendo algo para começar a discussão que vai gerar numa mudança futura, sim, tudo dando certo, e eu seguirei firme no propósito para que dê certo, mas ele está falando de lacração, vídeo lacre, não sei o quê, do lado do Arthur, que começou sua vida na internet com vídeos expondo a hipocrisia da esquerda, né? Então a gente não pode expor a doutrinação na universidade. É assim que a gente angaria apoio populacional, as pessoas se alinham à nossa causa, né? Mas enfim, o problema maior que eu acho aqui, eu não sei nem qual que é, na verdade, são problemas muito graves em relação a um professor falando tudo isso, né? Achar que a reitoria vai resolver alguma coisa e não o trabalho que eu estou fazendo ou algo nesse sentido. A reitoria, ela é de esquerda, ela está dominada pela esquerda. Assiste os meus vídeos aqui em relação à perseguição que ela faz a mim. Meu Deus, mas o problema maior, talvez, que eu ia falar seja esse, o problema do cara não ter sequer visto os meus vídeos. Eu não tive nem paciência para ver os vídeos desse cara aí, falando com desdém ainda, né, esse tal de Wilker Leão. Tipo, cara, como que você emite opinião sobre algo que você sequer consumiu, assistiu? Olha o nível do absurdo, mas isso aqui é o professor do MBL se posicionando acerca do que eu faço em educação. E é um dos principais nomes em educação lá dentro. Então tá aqui uma incompatibilidade patente e inegável. E lembrando que esse vídeo do professor Paulo Cruz aí é antigo, é tipo de outubro ou novembro de 2024, do ano passado. Então são posicionamentos já lá de trás, nesse momento em que eles tentavam me levar para o lado do MBL e ao mesmo tempo me batiam também, né? Aí dessa mesma época, em 26 de outubro do ano passado, a gente tem
o também professor, eu acho, Ricardo Almeida, que é um dos coordenadores, eu acho, da direção do MBL mesmo. Eu sei que ele ocupa uma posição destacada lá, né? Aí ele diz ao meu respeito aqui: há 20 anos que eu ouço essa conversa de combater a doutrinação das esquerdas, entre aspas, na universidade. E há 20 anos eu ouço as renovadas promessas de ocupar espaços, também entre aspas, que nunca são nem serão cumpridas. Hoje vejo que é pura enrolação e papo furado. Aqui ele não fala diretamente o meu nome, mas tá claro que é direcionado a mim, foi a época que os meus vídeos mais viralizaram, né? E ele trata essa questão da doutrinação universitária como uma falácia, né? Entre aspas, como se não existisse, e como algo que, se a gente fala que a gente quer ocupar esse espaço, a gente precisa denunciar e mobilizar a sociedade nesse sentido, é também só uma balela, que nunca aconteceu, nem vai acontecer. Então meu trabalho nunca será efetivo, né? Isso é só enrolação e papo furado, posicionamento de um dos caras que produzem um pensamento sobre educação no MBL, falando de mim. Então, tá aí a realidade. E aqui na sequência o nosso caríssimo Renato Batista, de quem eu gosto, sempre me dei bem com ele também, mas que veio nessa pegada de, né, se posicionar nesse sentido também de me atacar agora, né? Então esse é o vídeo dele aqui. Wilker Leão irá para o PL. Será que Nando Moura tinha razão sobre o Wilker Leão durante todo esse tempo? Eu não sei se o Wilker vai pro PL ou se vai pro Novo, né? Que agora o Novo tem uma estratégia que é ser o PCdoB do PT, né? Então o Novo quer ser o satélite do bolsonarismo, tá? Então vai fazer coligação com o PL a rodo aí no Brasil inteiro. Engraçado como uma simples entrevista da União da Direita, né, já gera essas cogitações abstratas aí do será que ele vai pro PL, vai se vender ao bolsonarismo, ou ele vai ser um satélite do bolsonarismo no Novo, porque tudo que não é MBL é bolsonarista. Eu só recebo o ônus de tudo. Para quem não gosta do MBL, eu sou do MBL. Para quem não gosta do bolsonarismo, eu sou bolsonarista. E por aí vai. Olha o nível das coisas por um simples posicionamento de vamos tentar unir a direita em torno de pautas, e principalmente da minha pauta sobre a qual eu preciso de ajuda, a respeito da qual eu preciso ser ajudado. Aí aqui na sequência a gente vai para o nosso caríssimo Mamãe Falei, com quem eu sempre me dei bem também, mas ele começa nesse vídeo aqui já no retorno do semestre, que eu apanho lá dos esquerdistas, ele faz esse react aqui, né, supondo que eu posso virar bolsonarista, que eu estou dando indícios disso por usar a camisa do Brasil e afins, vocês vão ver aqui agora no trecho inicial dele. No mérito dessa questão, cara, não tem o que dizer. O Wilker está 200% certo. Não é que ele está 200% certo, e a hipocrisia dessa galera está escrita. Agora nós vamos falar de uma coisa importante e talvez espinhosa. Qual vai ser a escolha do Wilker daqui pra frente? Eu não sei, né? O Wilker, assim, eu já mandei mensagem para ele no privado, já conversamos, comigo sempre me tratou muito bem. O que eu estou sentindo, e posso estar errado, o Wilker pode responder isso de forma educada, tal, talvez eu esteja errado. Eu estou sentindo que está havendo uma leve sinalização ao bolsonarismo, cara. Ao bolsonarismo, né? Camiseta da seleção, tal, né? Falaram lá da Carla Zambelli, falaram do Bolsonaro, você nem rebateu. Com o Arthur começou desse jeito. Camisa da seleção, falaram lá da Carla Zambelli, do Bolsonaro, você não rebateu. Na manifestação, onde eu tô apanhando da esquerda, onde ninguém, além de bolsonaristas, pessoas do Novo, da UJL, me ajudaram indo lá. E aí um louco esquerdista chega lá falando da Carla Zambelli. O que eu deveria fazer era falar, é isso aí, você está certo, a Carla Zambelli é o que você está... E ele estava chamando ela de vagabunda que vai ser presa. Eu deveria concordar com isso? É isso? Olha o nível. Aí a camisa da seleção... Eu sempre usei, Arthur. Eu acho que você nunca me acompanhou mesmo assim, viu meus vídeos e tal, mas da época que eu questionava bolsonaristas, eu já usava ela. E eu te falei isso, inclusive, você me questionou no privado sobre isso, eu te expliquei. Começou leve desse jeito aqui, né, de certa forma uma alfinetadinha só, mas depois foi virando isso daqui, ó. Mete o Wilquinho na tela. Teve uma vez que ele veio no MBL, parece que a gente estava atrapalhado, a gente acabou não dando certo de se encontrar. Fiz o convite para ele vir aqui várias vezes. Ele falou, não, eu vou. Acabou não indo, porque tá cheio de compromisso, beleza. Esse trecho eu vou começar esclarecendo pelo final, que é a parte do... Ah, o Wilker tá cheio de compromisso, por isso que ele não pôde vir aqui, apesar dos vários convites nossos e tal. Nessa altura do campeonato né? E realmente eu fui convidado aí algumas outras vezes. Mas de início já, Arthur, dá uma olhada no seu WhatsApp aí que você vai se lembrar.
eu tinha te dado uma data ali, né? A gente já tinha conversado em relação àquilo que eu vou explicar mais profundamente, né? Sobre o nosso primeiro encontro, de que não deu certo daquela vez. Aí você disse, não, dessa vez vai dar certo, pode deixar que eu cuido de tudo e tal, a gente vai organizar tudo para você vir direitinho. Aí eu te dei uma data, salvo engano, foi inclusive 19 de dezembro de 2024, que é quando eu ia criar uma folga da faculdade, inclusive, porque eu teria aula, mas aulas não tão importantes, então eu ia faltar aulas para ir aí, para a gente conversar. Aí você nunca mais tocou no assunto. Aí depois de um tempão, você veio como se nada tivesse acontecido, perguntando, e aí, cara, sumiu e tal, vamos marcar. Você lembra disso, você deve lembrar. Agora, em relação à nossa primeira experiência ali de contato, que foi uma conversa com o Renan, que depois ele jogou para um cara de bastidor aí, eu acho que era Carratu o nome dele, muito mal educado, começou com o Renan me prometendo várias coisas, assim, não, vem pra cá que vai ser legal e tal, a gente vai montar um projeto com você e não sei o que. Eu, pô, minha vida tá complicada aqui, foi mais ou menos isso. Aí no final das contas, não foi como vocês pintam até hoje, um descompasso ali, um desencontro e tal, teve uma confusão ali no MBL. No dia que eu cheguei aí, inclusive você, não tô nem te culpando por nada, só tô narrando, não tô nem culpando ninguém, né? Tô narrando a realidade aqui. Mas com você eu sequer conversei, né? Era com o Renan. O Renan viajou com você para algum lugar, acho que era Curitiba, para ficar uma semana fora. Então no dia que eu cheguei, a pessoa com quem eu tinha um combinado viajou e você viajou junto com ela, que era quem eu conhecia também, a gente já conversava mais ou menos nessa época, né? Aí a maioria das pessoas eu sequer conhecia lá. Aí conheci mais ou menos o Renato, que foi legal comigo lá, o resto tava nem ligando muito pra minha existência. Eu fui embora no mesmo dia, porque isso foi babaca, né, cara? No mínimo, assim. Aí ninguém nunca nem entrou em contato comigo pra pedir desculpa, até hoje. Aí tratam como se fosse uma confusão, um desencontro e tal. Não, eu saí de Brasília, paguei tudo do meu bolso quebrado, tinha acabado de casar, eu tinha deixado isso claro, né? Me prometeram que eu não precisava me preocupar com isso. Aí fui de Brasília a São Paulo para se tratar dessa forma, depois não ter sequer pedido de desculpa. Aí vocês agiram como se nada tivesse acontecido, mas pior do que isso, né? Fingiram que eu não existia mais. Aí a gente batalha na mesma trincheira, né? Mas daquela época de 2023, transição do bolsonarismo para o petismo, eu não fazia nem 5 mil visualizações no canal e tal, vocês fingiam que eu não existia, ninguém nunca me ajudou em nada, não estou cobrando nada. Mas essa é a realidade. A realidade é essa. Então não foi um desencontro e tal, a gente tinha esse impasse aí, se comportaram assim, você já deve ter ouvido várias histórias que eu tenho certeza que vocês ficavam falando mal de mim aí, ou tudo indica que sim, né? E aí a gente só voltou a conversar depois que eu estourei de novo na mídia aí, indo à universidade, né, fazendo o que eu faço, algumas pessoas do MBL me batendo, algumas outras, como você, falando comigo, mas ninguém nunca mais tocou nesse assunto assim, e foi um desencontro, né, mas a realidade é essa, né, então eu acho importante deixar isso claro, para que não se fique nesse papo de que, teve um impasse ali, não, a realidade é essa, a gente teve um problema durante toda a nossa trajetória, porque agora vocês estão pintando todo o lance como se a gente fosse parte da mesma trincheira, até do mesmo grupo, né? Sendo que a realidade nunca foi essa, foi desse tipo de problema, né? E aí vocês só voltaram a falar comigo depois que eu voltei a bombar nas redes de novo aí, por um certo interesse, né? De vinculação e tal, mas quando eu não era interessante, vocês fingiam que eu não existia, né? Também. E aí, no final das contas, cara, eu comecei a sentir que o Wilker ele estava se tornando bolsonarista, né? Se aproximou do Partido Novo, começou a fazer vídeo lá com camiseta da seleção e basicamente fez alguns vídeos ali onde a esquerda é isso, a esquerda é aquilo, do lado de outros caras bolsonaristas. E aí quando falavam mal do Bolsonaro ele ficava quieto. Aí eu mandei mensagem pra ele até falando, não, cara, pô, eu precisava de ajuda aqui porque eu tô sozinho, né? Então essa galera bolsonarista veio me ajudar, eu aceitei ajuda. Eu, tá bom. Aí aquele volta àquela argumentação inicial, né, do primeiro vídeo ali de... É tipo a lá Nando Moura também, né, Arthur? Eu tô sentindo aqui, tô te avisando e tal. Cuidado, não vai por esse caminho aí não. Você tá se juntando com as pessoas do Novo, você vai ser um bolsonarista soft, né? Leve ali, light. Tipo, cara, se o Novo me convida para uma palestra sobre doutrinação nas universidades, eu deveria recusar? É isso? Se eles me oferecem algum tipo de ajuda, eu deveria recusar também, já que ninguém me ajuda, e eles podem me ajudar de alguma forma, e eu preciso, inclusive. Se bolsonaristas também querem me ajudar, me oferecem um apoio físico, humano mesmo, para ir na manifestação comigo, eu deveria recusar?
É isso? E se me convidam também, igual convidaram o PLJ de Goiânia, a juventude estava tomando posse lá e me convidaram para falar sobre doutrinação nas universidades, para encorajar aqueles jovens ali também a atuarem nesse sentido. Eu deveria recusar? É isso? Isso é ser bolsonarista? Ninguém dessas pessoas nunca me pediram e eu nunca fiz espontaneamente ou qualquer coisa do tipo. Nunca existiu de eu me sujeitar ao Bolsonaro. Não é tudo em torno dessa pauta, do que eu faço na educação, que a parte educacional do MBL é contra, inclusive. E eu acho que vocês jamais me chamariam aí para alguma coisa de vocês para falar sobre isso e tal, porque vocês têm inclusive uma visão divergente. Mas essas pessoas me apoiam, o meu público é dessas pessoas. Querendo ou não, essa é a realidade, eles me apoiam apesar de tudo, e a gente vai chegar nesse ponto em relação ao que você fala rindo aqui disso e tal, mas o público é esse, a gente tem que lidar com o público, a gente precisa de apoio para fazer tudo, e as pessoas também com posições institucionais desses espectros aí, do bolsonarismo, do novo e tal, é quem está me ajudando, cara. Então é óbvio que eu vou aceitar ajuda. A maioria do meu público hoje é bolsonarista, inclusive. São pessoas que não guardam ressentimento. Isso aconteceu e eu sou grato a essas pessoas, inclusive, por isso que a gente se dá bem. Você é grato aos bolsonaristas. Você é grato ao bolsonarismo, caralho, velho. É aquela história, velho, né? Eu vou vir aqui xingar o Wilker de vagabundo, de traidor. Não tem compromisso nenhum comigo, cara. O compromisso dele é com o país dele. Você acha que o melhor pro Brasil é isso? Não, você não tá pensando em si, Wilker, você tá pensando no Brasil. Então tá, cara, a história é o seguinte, velho. Quando você é o tal... É o que a Renan fala, né? Quando o monstro do boleto aparece, ele tem que ser pago, né? O boleto tem que ser pago, velho. Então as pessoas têm que... Puta, preciso de um cargo, preciso de uma profissão, preciso de um isso, de um aquilo. É muito triste, cara. Caramba, Arthur, foi parar nesse nível. Primeiro aqui, esse áudio, não sei porquê, da parte da minha entrevista dentro da live dele, ficou uma bosta, né? Então vai ficar assim mesmo, mas virou isso... O argumento da esquerda é o seu argumento agora, de que eu quero é dinheiro, né? O monstro do boleto chegou, tenho que pagar um boleto, né? Então vamos nos sujeitar ao bolsonarismo aí, né? Que eu sou grato e tal, então isso é um aceno para o bolsonarismo. Cara, olha a realidade da fala aqui. Essas pessoas que são bolsonaristas em relação a tudo que eu cobrei do Bolsonaro deveriam o quê? Me odiar, né? Via de regra, não gostar de mim e não me apoiar. Eles não têm ressentimento e me apoiam hoje em massa. Eu sou grato por isso, é óbvio. Sem o apoio dessas pessoas eu seria o quê? Ia ser uma luta que aí sim não daria pra fazer nada. Sem apoio das pessoas. O MBL tá apoiando? Tá aqui a realidade. Acabei de mostrar, inclusive, seus professores aí, como que eles se comportam em relação ao que eu faço. É uma grande bobagem e tal. Essas pessoas, felizmente, me apoiam e eu sou grato por isso mesmo. Não tem nada a ver com boleto e tal, tem a ver com isso. Agora, você quer embarcar na onda da argumentação da esquerda aí, de que eu só quero like, o dinheiro e tal, cargo, né? É a mesma lógica, é o que os professores da UNB falam. Pô, Arthur, você foi parar nisso, meu. E tá, essa parte que eu ia esquecendo aqui também, que você falar, você acha que o melhor pro Brasil é isso? Porque você não tem compromisso nenhum comigo, mas você tem um compromisso com o Brasil. É isso daqui? Você não tá pensando em si, não? Eu estou pensando numa pauta que, trabalhando ela, será o melhor para o Brasil mesmo. Ter real pluralidade de ideias dentro da universidade. É uma pauta que, vamos combinar, é o melhor para o Brasil, ou não é? Ao meu ver, é. Só que dentro do trabalho que eu faço ali, eu preciso de apoio. É óbvio que eu estou pensando no apoio que eu preciso para trabalhar essa causa também. Ué, eu deveria recusar apoio novamente. Vocês recusariam? Eu lembro de uma fala do Kim, inclusive, que eu vou utilizar como exemplo aqui, não estou atacando nem nada, eu acho que tem que ser isso mesmo, dele, pré-candidato à prefeitura de São Paulo aí, dizendo que se o Bolsonaro quisesse fazer uma frente ampla em torno da pauta dele ali, da candidatura dele, ele aceitaria porque apoio não se recusa. Ele não já falou isso? Ué, mas eu deveria recusar apoio por quê, então? Dentro da própria lógica que vocês se utilizam também. E eu vou te falar, a tônica para 2026, você quer ter sucesso na política em 2026? Tem duas tônicas. A primeira é você entrar no guarda-chuva da esquerda e pedir as autorizações necessárias nos apartamentos de Caetanos Velosos para você escalar na pirâmide e ter um cargo ali. Ou você pode ir para um lado que é mais fácil, que é para o lado da direita, você em alguma instância pagar pau pro Bolsonaro. Né? E aí você vai ter uma divisão, você vai ter o bolsonarismo true, que é o bolsonarismo mesmo, o bolsonarismo Mário Frias, bolsonarismo Kim Paim, bolsonarismo Carluxo, que é esse Bolsonaro, e você vai ter o bolsonarismo soft, que é o bolsonarismo que o Nicolas tá migrando, que é o bolsonarismo Deltan Dallagnol, que é o bolsonarismo Partido Novo, que é o bolsonarismo Wilker Leão. E eu vou te falar, a tônica para 2026... É o bolsonarismo do Wilker Leão, o bolsonarismo soft ali, de levinho, né? Até o Nicolas tá nessa também. Tipo, eu achei que ele era muito bolsonarista, né? Mas ele tá migrando pro meu bolsonarismo aqui.
Olha o nível, cara, olha o nível. Não, eu não tenho nem o que dizer para além disso aqui em relação a esse trecho, não. Você que é do MBL, você que é da nossa turma de verdade, não venha me cobrar. Não, vocês têm que ficar amigo do delegado da Cunha. Ou o Gabriel Monteiro tá estourado, hein? Denunciando o hospital. Ou você viu o prefeito Manga, velho? Faz uns vídeos animais do TikTok. Não, você viu o Coppola? Faz umas análises muito loucas ali na Jovem Pan, né? Não, o Wilker Leão tá sozinho ali combatendo a esquerda. Não venha me cobrar. Não venha me cobrar de abraçar essa turma, porque a gente sabe onde a gente tá pisando. Aqui é basicamente um recado para a militância, né? Do não venha me cobrar que eu apoio o Wilker Leão porque ele está sendo perseguido pela esquerda, já que ele é como um da Cunha, um Gabriel Monteiro e tal. Chegou nesse nível, né, Arthur? Caramba, eu já virei desse bolo aí dos inimigos do MBL e tal, e vocês só apoiam mesmo, nada pela causa de verdade, né? Só se for a causa dentro do MBL, né? Porque vocês só apoiam isso, e a gente já tinha conversado até sobre isso, né, e tal. Mas foi pra esse nível, né, de até me comparar com essa galera. Aí aqui vai para o líder da coisa toda, né, o nosso caríssimo Renan Santos aí, vamos ver aqui. Que era o seguinte, havia uma época que o senhor Wilker Leão tá sendo alvo de ataques do senhor Nando Moura, a gente já veio em defesa do Wilker Leão algumas vezes, né. Quando a gente foi conversar, a gente falou, pô, vamos caminhar junto, né, veja bem, aí vai no Novo, aí começa a andar com o PL, aí agora, né, ou seja, o título eu não estou ironizando nada, né? Até um relógio errado, né? Até um relógio quebrado acerta a hora em um determinado momento do dia, né? Então, aparentemente, o relógio errado, que é o Nando Moura, que é um cara que fica sempre vagabundo, ele vai poder levar essa pra casa, né? Vai poder falar, esta aqui eu acertei, né? Que é o seguinte... Olha só, o Nando Moura está certo em relação a mim, então, né? Essa nunca nem foi uma pauta da minha treta com o Nando Moura, essa questão de eu ser atacado agora, de ter me vendido ao bolsonarismo, mas... para que vocês corroborem a tese de vocês de acordo com o nosso caríssimo Renan aqui, o Nando Moura está certo em relação a mim, vai poder levar essa para casa. Apesar de ele ser um relógio quebrado aí, essa foi uma das 2 vezes do dia que ele acertou. Olha só que coisa, né? A que nível os nossos camaradas aqui chegam para me atacarem. Mas, primeiro, o ponto que ele fala inicialmente ali é que, em algumas oportunidades, o MBL me ajudou, me defendeu e tal. Fora o Arthur e o Renato, quem que me defendeu aí no MBL? Mas ninguém, né? O resto, muito mais gente, como eu já mostrei aqui, só me ataca. Inclusive você também, né? Eu já expliquei aqui o nosso imbróglio ali, que foi gerado em relação à nossa conversa lá atrás, né? Depois de me sacanear, não pedir desculpa, fingiu que eu não existia mais, quando era interessante fazer isso. Aí depois que foi inevitável, porque eu me recuperei aí, tô na mídia, né? Aí, opa, Wilker, fizemos acenos aqui para ver se dava para andar junto e tal, né? Igual nosso camarada disse aqui. Fizemos acenos aqui, o Wilker tava bombando, a gente tentou ver com ele se ele queria vir e tal, mas aí foi andar com o pessoal do Novo, do PL, né? E agora é isso aqui, hahaha. Uai, novamente, o pessoal do Novo está me oferecendo ajuda, do PL, coisa que vocês nunca fizeram, são o meu público, a gente tem que se unir em torno da pauta. Eu deveria fazer o quê? Eu deveria me acadelar aí para o MBL, né? Ah, mas claro, não, óbvio, vamos andar juntos. Eu quero me submeter a tudo que são diretrizes de vocês, porque é isso daí, o MBL é a causa e o único caminho certo. Parece que é isso que vocês querem da gente. Se não for do MBL, vira inimigo por não ser do MBL. Um sujeito em pleno 2025 acenar para Bolsonaro e PL só quer dizer uma coisa, entendeu? E definitivamente não é que não estamos todos unindo em nome da direita. Cara, em condições normais de temperatura e pressão, a direita vai ganhar a eleição com o Tarcísio e com o Centrão. E não será os agentes menores que vão determinar isso, muito menos, sabe, um ou outro agente específico. Então, não é sobre isso, é naturalmente porque o PL é um partido atrativo e ser bolsonarista te traz votos, né? E ele pode ser um bolsonarista importante em Brasília, talvez não o suficiente para ganhar a eleição, porque são poucos deputados no DF, mas o suficiente para, sabe, entrar no game e tal. Olha como é engraçado que tudo gira em torno de eleição, é para essa galera, né? É ele que tá falando que eu quero entrar no PL para ser candidato e ganhar, tentar ganhar aqui, mas é provável que eu não ganhe ainda, né? Mas eles queriam que eu fosse candidato pelo Missão, né? Se eu não ganhasse pelo PL, quem dirá pelo Missão, mas é uma lógica de vocês. É você que está falando sobre isso, porque quando eu digo sobre união da direita, é em torno da minha pauta. Tem como eu avançar essa pauta sem apoio? E se essas pessoas estão me apoiando e vocês não, por exemplo, eu vou negar o apoio e vou adular você? Não, cara. Se vocês quiserem me apoiar, muito obrigado, agradeço também, como agradeço todos os outros que estão de fato me apoiando aí, me dando a força possível
Isso não significa um aceno para o PL e não sei o que em torno de um cargo, de busca de um cargo. Não tem como eu batalhar essa batalha sem um apoio, sem estar unido com essas pessoas, sem a gente unir à direita. Eu, inclusive, gostaria, mas sei que é impossível, né, que vocês tivessem esse pensamento também em torno das pautas. Mas a gente já conversei com Arthur, né? Vocês não vão apoiar ninguém pela causa que seja fora do MBL e tal. Então tá, vocês têm a causa de vocês, né? A causa abstrata, certa e tal, e quem não seguir vira inimigo, mas é uma postura de vocês. Não coloquem nada nas minhas costas e não façam juízos de valor como esse, injustos também, né? Mas é a minha opinião, né? Eu não quero briga e tal, já deixei isso claro, mas esse é o comportamento aqui dessa galera. Cada vez menos eu quero falar, adjetivar, e cada vez mais assim, só mostra. De a gente se separar por causa de questões pontuais que a gente poderia se juntar e resolver. Olha a esquerda aí. Tipo, questões pontuais, né? O Bolsonaro estava matando gente na pandemia, né? O Bolsonaro teve um dos piores comportamentos. Isso não é uma questão pontual, isso é uma questão fundamental, né? O Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Gente, disso aqui aguardem aí, culpa do MBL, né? Porque lógico, né? Ele é uma pessoa sábia que repensa, né? Então veja só, os crimes ali, pouca coisa que o Bolsonaro cometeu, tentativa clara de golpe de Estado, teste ali, a pandemia foi um negócio ali e tal, e vai, e agora tá... Bom, não vou fazer julgamentos, tá? Apenas mostremos aí, e cuidado que a gente, especialmente o Arthur, o Renato, especialmente Renato e Arthur já fizeram muita defesa pública dessa pessoa. Sugiro pra vocês que, assim, tá dado aqui, né? Defendemos publicamente, tiramos o pé publicamente. Acho que fica pra vocês essa dica. Porque o Wicker Leão aí é um Wicker lixão. Tá aqui a realidade, né? Um aviso já pra militância. Olha, o Wilker não está conosco. O Arthur e o Renato já fizeram apoio dele. Foram os únicos, inclusive. Então estamos tirando o pé aqui, tirem o pé aí também. Não apoiem mais porque ele não está conosco. Ele é bolsonarista agora, mas eu não vou fazer nenhum julgamento, não. Tipo, tudo isso que você está fazendo não é julgamento, ô Renan? Pelo amor de Deus, você acabou de dizer que tudo que eu quero é ir atrás de um cargo, de uma posição dentro do bolsonarismo, sendo que, de momento, eu não estou nem trabalhando essas questões partidárias. É a pauta, é o que eu faço. É o que eu faço o trabalho dentro da universidade. Você está fazendo sim um julgamento, por óbvio. Mas então é isso, né? Eu acho que está mais do que claro agora, tudo que eu precisava esclarecer está esclarecido. Esses são os posicionamentos em síntese da galera da direita alternativa aqui. Tá mais do que claro, eu acho, quem que tá atacando e quem que tá tentando só fazer alguma coisa, né? Podem discordar, igual discordam aí, a maior parte do MBL, a parte educacional mesmo, mas é o trabalho que eu faço, é o apoio que eu tenho, são as pessoas com quem eu vou trabalhar. Se querem me apoiar nessa pauta, não me cobrando nada de sujeitamento, inclusive, por que eu negaria? É óbvio que eu não vou negar, só que o público tire suas conclusões aí. Isso é se vender? Isso é se vender para o bolsonarismo ou para qualquer outra coisa? Não é preciso uma união. Não, 2026 está aí mesmo. A gente vai insistir no quê? No individualismo, de projeto de poder em separado e tal, sendo que a gente tem pautas para se trabalhar e ninguém está nem falando de Bolsonaro nesse contexto que me envolve, pelo menos. A realidade é essa. Sigo aqui na luta. Agora, tudo indica aí que com o meu processo finalizando, igual tá o processo disciplinar decente, só para dar uma atualizada para vocês, os vídeos vão voltar aqui com a reviravolta de todo esse processo. Então vocês vão acompanhar uma fase fenomenal do canal aqui, que talvez seja a melhor das temporadas, inclusive. Então esse vídeo, tudo indica, deve sair no sábado. A partir da próxima semana, vídeo no canal com regularidade aqui, e estarei atualizando para vocês essa questão do meu processo de expulsão aí. E é isso, estou firme aqui na luta. Quem quiser me apoiar é muito bem-vindo, sou grato a isso. Todo mundo, não quero briga com ninguém que não seja os inimigos que a gente tem que combater mesmo. E sigo firme aqui na luta. Muito obrigado pelo apoio de todos que apoiam.